Que a amiga fala assim, ó, tinha que correr para ser santo e agradar a Deus. Tinha que correr para ser santo e agradar a Deus. Ainda hoje sofro essas cobranças, mesmo depois de ter saído do meio penteca. Vivo confusa, não me conheço. Sei, olha que coisa. E muitas vezes não sinto mais vontade de viver. Me ajude, Jesus. cara. Olha aí. Esvaziam o cara do bem maior dele, natural, que é a identidade dele. Aí o cara vai para lá, vai aceitar Jesus. Levanta a mão. Aí recebe uma doutrinação de esvaziamento da identidade. Não é da natureza maligna. Não é da natureza terrena. Não é do velho homem. Não é de nada que o Novo Testamento ensina que a gente deve se despojar. Despojar de toda maldade, ira, amargura, calúnia, facção. Tudo aquilo que Paulo fala em Efésios 4 e 5, despojai-vos igualmente também de mais essas outras coisas, esse despojamento do corpo da carne, não é isso que ensinam as pessoas. Ensinam o cara a se despojar da sua identidade. Sim, cara. Você usou um termo aí, não, ele sai sem saber quem ele é, nunca mais. Você usou um termo aí, esvaziamento. Na hora me veio a conexão com uma imagem de quando você cai na teia, que a aranha vem, primeiro ela te envolve todo, depois ela suga a sua essência, suga e vira uma casca. Você fica aquela casquinha. Aquela casca ali. Então, assim, aquele monte de membro. Na rede. Tudo membro vazio e oco. Vazio, cara, infelizmente. Tudo ali defunto, fazendo representação das suas presenças. Ocos e vazios. Mesmo depois que já saiu de lá, até hoje, a pessoa fica pagando o preço de viver uma insegurança total em todas as outras áreas da vida, porque destituíram-na de pedra angular, de pedra de esquina psicológica na identidade dela. Era pecado ser ela. Era pecado gostar do que ela gostava, ter os sabores que ela tinha, os gostos musicais que ela já carregava. Todos os gostos, sabores foram proibidos. Eu tive que queimar roupa. E a pessoa vai ter que... Muda até o guarda-roupa para ser de Deus. Eu tive que queimar roupa, eu tive que quebrar disco, essas coisas todas. Cortar o cabelo, entrar numa moda externa. Vai, do lado de fora, eles vão puxando tudo para fora. Vão tirando o teu interior, movendo para a exterioridade. Interior não tem instrução, o que importa é como você aparenta. Com que cara você chega, que acrobacias de crente você aprendeu a fazer na praça. É isso que interessa. E enquanto isso, coração vazio. E os medos vão tomando conta. Porque é medo que se vai ensinando. Porque o cara só está fiel na hora que o líder diz, bate palma e todo mundo corre. Aí esse povo está bom. O pessoal está chegando. Aí instruiu. Na hora que ele diz, corra, o povo corre. Na hora que ele diz, põe aqui, o povo põe. Venda a sua casa e o povo vende. Aí, na hora que o cara chega num momento de insuportabilidade e diz, não, eu não aguento mais viver assim, ele diz, não, para isso sai, mas ele não sabe mais quem ele é, nem para isso, nem para o resto da vida, nem para coisa alguma. Porque algo nele disse, eu não aguento mais, mas esse algo nele que disse, eu não aguento mais, não sabe, todavia, quem ele próprio seja. De tão vazio que o indivíduo continua a viver. Então, o grande problema agora, olha como isso aqui se encaixa, tragicamente, a completação do que Jesus disse sobre um espírito generacional. Lembram lá, tanto em Mateus quanto em Lucas? Jesus em Mateus e Lucas 11, 12, ele fala daquela geração, ele está falando de um coletivo, de religiosos em volta dele, o oprimindo, questionando, com inquisições, com tudo aquilo. E ele diz, a que eu vou comparar essa geração? Ele começa a fazer comparações e adverti-los. Eles tinham acabado de chamá-lo de Belzebu, porque ele tinha expelido demônios. E como eles não podiam negar que o demônio tinha saído, eles diziam, pô, esse cara deve ser então um bruxo.
que não foi pelo poder de Deus. Só que havia gente ali que sabia que ele expulsava demônios pelo poder de Deus, mas se admitissem que era pelo poder de Deus, admitiam tudo contra eles próprios. Então, mesmo sabendo quem ele era, tinham que dizer que era demônio, que o cara era um bruxo, um doido, um samaritano maluco, um possesso, suicida, endemoniado. Era como chamavam Jesus, os religiosos, os judeus, os fanáticos, os evangélicos fanáticos, os pentecostais doidos da época. Graças a Deus nem todo mundo era assim, mas havia uma... E esse povo não é a maioria, mas é o povo que grita como se o mundo inteiro fossem eles. É verdade. Então esse pessoal o tratava desse modo. Aí Jesus disse: essa geração é semelhante ao seguinte: quando o espírito imundo sai de uma casa, de uma pessoa, de uma habitação, ele anda procurando novos lugares de habitação, de oportunização. Não encontrando, ele volta sempre às origens, aonde ele foi fomentado, aonde ele cresceu como demônio aculturado, seja a uma geração, seja aculturado a uma sociedade, seja aculturado a um indivíduo, seja aculturado a uma família, porque demônio gosta de aculturamento. Lembram lá no Gadareno? Sim. Quando os demônios disseram a Jesus: se tu nos mandas sair dele, não nos mandes para fora do país, não nos desacultures para fora desse ambiente onde a gente já se tornou expert na relação, porque é aquilo que a gente repete sempre: o diabo vive de comer o pó da terra, ele se alimenta do fornecimento cultural dos humanos, reprocessa e devolve. Pois bem, Jesus disse: quando um espírito imundo sai, ele anda à procura, não achando, ele retorna e traz 7 outros piores. Por que ele retorna? Lá diz: em voltando e encontrando aquela casa varrida e ornamentada, ele diz: tem lugar soprando. Quanto mais vazios estão, mais mal cabe. Então, olha a desgraça, só para ela entender. Ela foi totalmente esvaziada. Aquela coisa maligna, onde ela estava lá dentro, ela foi enxergando. Chegou uma hora que ela disse: chega, sai dele e sai de mim também. E ela saiu, foi embora. Só que ela não botou nada dentro. Ficou só o vazio. E aí, amigo, sempre há esses retornos, essas recorrências angustiantes, pioradas, aflitivas. Aí as síndromes do pânico vão se casando com neuroses culposas. Aí o cara começa a sentir tudo que sente por causa do vazio que carrega, atribui culposamente isso, como ela disse: estou confusa, atribui isso na confusão a ter saído do lugar. Aí quando pensa em voltar para o lugar, diz: mas não é possível, aquilo foi que me enlouqueceu. Mas como ela está se sentindo tão vazia, ela diz: vai ver que eu estou vazia porque eu saí de lá. Aí nessa vaziez, e ela não consegue mais voltar para aquela loucura, ela se angustia, fica pior, o pânico aumenta. Conclusão: Mateus 23 se cumpre de novo, quando Jesus disse: fariseus hipócritas, vós dais uma volta no mundo inteiro para fazer um prosélito, e uma vez que o façais, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno, na sua angústia, no seu pânico, no seu medo, na sua neurose, na sua aflição, na sua paranoia, do que vós mesmos. Então, minha filha, você foi esvaziada e continua vazia. Agora você precisa se encher do Evangelho. Você vai fazer coisas simples: é copo d'água, é pão de casa que Jesus serve. Simples, que você não consegue nem crer. Pegue o Novo Testamento sozinho, comece a ler de carreirinha. Livro, não leia como livro mágico, com divisão de capítulo nem de versículo, como um livro escorreito, valendo. Comecei Mateus, vou terminar o livro do seu Mateus, desse autor aqui. Depois começa lá o livrinho do seu Marcos, valendo todos os livros lá do velhinho João, leia tudo, leia o livro do Dr. Lucas, de cabo a rabo, sem querer interpretar. Deixe que você será interpretado pela palavra, porque são ensinos vivos, não são filosofias, são ensinos incandescentemente vivos. Vá botando para dentro, e a palavra
viva, vai transformar você, vai engravidar você, vai parir Cristo em você. Você vai ficar cheia de Jesus. Quando você menos notar, o seu olhar está firme, você está segura de você mesma, você tem opinião, você está em paz, você está sossegada, você está serena, você não está devendo nada a ninguém, exceto o amor com o qual nós devemos nos amar uns aos outros. Só isto. É isto que o Evangelho fará por você. Vá lá no meu site também, leia todo ele, todo. Está na hora de encher a mente de novos conteúdos. E fique aqui na VMV TV, deixa a palavra ir lavando você. Eu não dou alguns meses para você olhar para você mesmo e se sentir e se saber outra pessoa. Sim. Aí podem dar o tiro, podem passar correndo, corre! Você pare de... Por quê? Deixa eu ver de quê. O que tá pegando aí? Se tem razão para correr ou não. Porque, sinceramente, até hoje, eu não me lembro praticamente de ter corrido para lugar nenhum, porque ninguém tenha dito, corre, Caio. Aprendi antes com meu pai, depois com o Evangelho. Mas meu pai já me ensinava que um homem primeiro vê do que corre. Que é para não correr na direção do que mata. Ou não correr daquilo que salva. Por isso, veja do que você corre. Escolha. Não deixe que ninguém faça você sair tropeçando porque deu esse comando ilógico, irracional. E você, como vive num meio de tanto medo e de tanto pânico, ao ouvir essas vozes, se coloca nessa insegurança. Anda zangado por estar tão frágil assim, mas é sempre uma zanga posterior, porque a priori, quando você vê, você reage indo. Então deixe o Evangelho encher você. Você hoje está assim apenas porque você foi esvaziada e não se deixou encher por Cristo, se vestir de Cristo, da palavra. E é isto que o Evangelho vai fazer por você. Espere e veja. Você ficou tantos anos se deixando esvaziar, dedique-se. Dedique esse resto de ano a se deixar encher. Eu duvido que você vai começar 2015 do mesmo modo. Ao contrário, vai ter um espigão, uma densidade de gente dentro de você, que até hoje você não conheceu. E aí, Zezinho? Que ela também, Caião, possa fazer o exercício dela, nessa volta ao reconhecimento da sua identidade, de quem ela é, de que ela aprenda que ela tem gostos, sabores, que ela discerne coisas, que ela tem vontades. Eu fui podado de tanta coisa que depois que eu rompi com esse ciclo vicioso, religioso, eu comecei a me ver com coisas que eu tinha... Como é que você se vestia no tempo que você era presbítero da Assembleia de Deus? Só de terno e gravata. Já imaginou o Zezinho só de terno e gravata? E calça social e camisa social. Nem no dia do teu casamento aqui eu te vi de terno e gravata. Eu fiz questão... Quando eu saí da igreja evangélica, eu tinha, acho que uns 4 ou 5 ternos. Eu fiz questão de doá-los. No casamento do meu filho eu não fui de terno. Coitado do terno, não é nem culpa do terno. Não é culpa do terno. É porque ele acaba virando uma simbolização dessa veste sacerdotal evangélica. Era um uniforme. Que veste sacerdotal de evangélico é paletó e gravata. Você usou terno quantos anos, Zezinho? Uns 20. Meu Deus. E era uniforme. E quando não era de terno, era camisa social, calça social. Branca. E uma calça de tergal, porque jeans é pecaminoso. Não, é calça de tergal. Tênis é pecaminoso. Tergal, camisa branca ou de cor lisa. Agora você vê que a minha adolescência foi... É porque eles odeiam o mundo e moda. Mas você ficar cafona... Não, e eu vivi minha adolescência, foi na época do movimento hippie. O meu cabelo era igual daquele menino da seleção brasileira, do Luiz. Era tudo enrolado, cabelo grande, era aquilo ali. Eu tive que cortar o cabelo. Eu fui ter barba, só podia ter barba depois. Apesar de que o militarismo também não me permitia.
Mas depois que eu saí, eu aposentei e também que eu rompi, eu fui ter barba. Eu tenho barba hoje porque eu gosto. Só pôde deixar, o papai só deu permissão para você deixar a barba crescer depois dos 45 anos de idade. Você entendeu? Você entendeu? Papai Deus. Andar de moto. Andar de moto, ser livre. Não pode andar de moto, não? A moto não podia. Caraca, não, essas coisas não. Nossa. Papai Deus e mamãe Bleia. Roupa hippie, que é o meu estilo, que eu gosto de me vestir, de bem despojado. Hoje, eu ando mais uniformizado por causa da moto, né? Jaqueta, um monte de coisa. Mas se eu puder, eu ando de chinelo, bermuda. Eu gosto de camiseta. Estava tudo proibido, né? Tudo proibido. Você é um cara elegante, você é um cara de que ela volte, nesse caso aí, se encher da palavra, mas também se encher dela. Não, porque a palavra, naturalmente, vai mostrando. Restaura. Quando a palavra chega, a primeira coisa que ela faz é separar o precioso do vil. No coração da gente. A gente, na mesma hora, começa a discernir o que vale e o que não vale. E começa, na mesma hora, a descobrir que eu existo para Deus e Ele tem prazer em mim. E existem dotações naturais dele em mim que não foram nem heranças do meu pai, nem da minha mãe e nem da sociedade. Eu nasci com alguns significados inatos como indivíduo. Assim como eu nasci com dons que não me foram dados por transferência genética do meu pai ou da minha mãe, no máximo foram contribuições, houve dons que foram particularidades de Deus para mim, que não estavam nem no meu pai, nem na minha mãe, nem na soma de ambos. Do mesmo modo, Ele me deu gostos, prazeres, aptidões, ele me fez nascer amazonense. Significa dizer que eu tenho, pelo simples fato de ter nascido amazonense, eu já tenho uma tendência a uma certa cosmovisão diferente. Uma cosmovisão que me é útil na interpretação do Evangelho e da vida. Me deu gostos, cheiros, olfatividades, prazeres de um amazonense. Uma relação com a água, com a natureza, com bichos, com animais, com cores, que são coisas antes muito comuns a todos os humanos, mas hoje em dia mais comuns a lugares onde você está mais exposto à natureza. Então, assim como eu estou falando aqui de heranças minhas particulares, ela tem as dela. Eu, por exemplo, não toco um tambaqui assado pelo melhor prato do Palácio de Buckingham. Não troco. É a minha amazonicidade, é um conteúdo interpretativo que eu respeito em mim mais do que a rainha da Inglaterra. Se ela me perguntar, o que o senhor gostou mais aqui, pastor? Deste tambaqui da sua terra ou disto aqui? Eu digo, isto aqui está uma delícia. Mas não é por causa disto aqui, é porque o tambaqui da minha terra tem uma relação comigo que transcende até o gosto objetivo das coisas. Então, eu vou opinar sobre a minha subjetividade, mas na sinceridade da minha subjetividade, o tambaqui da minha terra, rainha. Isso faz parte da minha identidade como homem, como discípulo. Essas coisas que Jesus nunca abriu mão de gostar. Por exemplo, João Batista comia gafanhoto com mel silvestre, mas Jesus adorava uma picanha. Até quando ele inventa uma história do filho pródigo, olha o que ele põe como decoração do ambiente. Tinha a ver com os gostos dele. Ele pintou a ideia de felicidade, de uma casa se reconciliando, um pai que recebe um filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha só o que ele aprecia. Ele acha legal um anel no dedo como simbolização. Dá para o filho. Está aqui, filho, voltou. Está aqui, ó. Roupas coloridas. Roupas festivais. Para o dia, uma hora de alegria. Ninguém morreu. Não é dia de preto, é dia de cor. Contrata a melhor banda da cidade. Festa. A banda mais bonita da cidade. Chama a banda mais bonita da cidade para tocar na festa do meu filho. Cordeiro. Matem o novilho cevado. Delícia. Novilho cevado. Ele não disse, recolham todos os brócolis da fazenda.
as hortaliças, os tomates, para a gente fazer uma saladona. Não. Podia até ser, né? Ele, no caso dele, gostava de novilho cevado, carninha gostosa, derretente, com tudo que vinha junto. É um gosto de Jesus como indivíduo que ele expressa nas construções que ele faz. Ao mesmo tempo ele fala de outras coisas, do vinho que ele gostava, o tipo de roupa que ele vestia. Tinha uma roupa sem costura de cima a baixo. Deram para ele, ele gostou, e ele vestia, deve ter ganhado outras, mas ele usava preferencialmente aquela. Ele amava todo mundo, mas ele gostava de algumas pessoas. Amou o mundo e morreu pelo mundo, mas gostava de Marta, Lázaro, Maria, Pedro, tinha amigos, porque amar é uma coisa, gostar é outra. Amar é divino, gostar é humano. Gostar é um privilégio humano, de identificação humana, de finitude com finitude. Amar é do infinito para as finitudes inexplicáveis. Ele tinha os gostos dele, as horas dele. Isso é identidade. Deus não esvazia a gente de todos os conteúdos da nossa identidade. Ele agrega o valor da santificação da nossa identidade, da dignificação da nossa identidade e da potencialização dela, não como expressão de egocentrismo, mas de ego-altruísmo à vida. É isto que o Evangelho vai fazer em você e a tantos quantos estejam nos ouvindo, querendo iniciar no mesmo processo simples de se reencontrarem, de se reperceberem em Deus e em paz em Jesus. Que essa é a verdadeira santidade. Sem isso, tudo é neurose, é só agonia. Aleluia. Não houve evangelho chegando em ninguém. Se esse bem, se essa paz de Cristo não se torna o árbitro do nosso coração. E aí, Brandon? Eu vejo por mim tanta coisa que eu deixei de fazer. E ninguém queixou a paciência, né? De 3 anos pra cá, porque eu quis. É. Porque eu pessoalmente nunca te disse nada. Nada. Nunca falou, Braulio, quebra o disco lá do Renato Russo. Pra quê? Dizer, Não. pô, não faça isso. Tem um cara falando aqui que ele quebrou os discos do Guns N' Roses dele, tá arrependido amargamente. É, né? Cara, se esse tipo de confissão for aparecer, todo mundo vai estar arrependido de quase tudo. É. Porque foi uma espécie assim de avivamento de Mao Tse Tung. Foi o que esse povo provou da igreja evangélica. Mao Tse Tung foi a revolução cultural. Vão queimar tudo que é livro, tudo que é música, vão apagar o passado da China imperial, da China feudal, vamos apagar o passado. É o que esses evangélicos fazem. Não, e mata a inteligência. O cara não vai me dizer que eu fiz apologia à pedofilia porque não sou traumatizado, não fiquei traumatizado, não sofri porcaria nenhuma com a história. E me perguntou, escuta, e sexo pro senhor antes do casamento? Quando começou, eu digo, muito cedo, com 5 anos de idade. Contei uma história de mim, que sou um cara onde está tudo integrado. Eu não tenho nenhum pedaço de mim seccionado. O que foi mal um dia fez bem depois. Eles não entendem que tem certas coisas que amarram só para libertar a gente. Tem certas coisas que num dado momento estão amarrando a gente. Depois você vai ver que Deus está usando justamente para tirar você de uma argola, de uma prisão, de um pacto estranho. Mas o processo de libertação começou com algo ali, ó, como se mostra ali. Tem uma aliança que não sai de jeito nenhum. Parece assim aquela aliança que foi feita num pacto de magia negra. A bicha está presa, não sai. Olha só como é que esse cara tira essa aliança. Ao invés dele puxá-la, ele a amarra mais ainda. Às vezes a gente não entende a sabedoria com a qual Deus está trabalhando desde o passado da gente. Tem coisas no meu passado que no meu passado quem olhava na hora dizia, estão amarrando o Caio. O dedo dele vai ficar todo amarrado. Mas não sabiam que Deus estava usando aquilo que parecia ser uma desgraça e que na hora tinha toda a cara de prisão. Não sabiam que Deus estava usando aquilo para gerar libertação. Por isso eu não sou jamais uma pessoa que olhe para o meu passado
achando que o meu passado trabalhou contra o meu presente. Se não tivesse sido o passado que eu tive, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque todos os meus erros também contribuíram para o meu bem, porque eu amo a Deus. Assim como todos os meus acertos contribuíram para as coisas boas, porque eu amo a Deus. Mas se eu não amasse a Deus, os meus acertos teriam contribuído para o meu mal. E os meus erros também. O que integra a gente, fazendo com que não haja rupturas no curso da existência, é a certeza de que o amor de Deus está presente nos processos, forjando um ser crescentemente mais maduro em Deus. VNV TV, o canal é você.